Fala, craque! De volta aqui à Rádio Bandeirantes para falar deste Corinthians que não consegue a vitória diante da equipe do Atlético Mineiro. Está na 15ª colocação, são 19 pontos dos 60 disputados. Pois é, Corinthians com muita dificuldade, tem 2 jogos a menos que o Grêmio, que está com 1 ponto a menos em comparação ao Corinthians. Até dentro da zona de rebaixamento, o Cuiabá tem 2 jogos a menos que o próprio Timão, né? E o Fluminense também de olho em toda essa situação, já vem de uma vitória aí sob o comando do técnico Mano Menezes. Então o Corinthians que reclamou demais da arbitragem de Bruno Arleu de Araújo na partida de ontem contra a equipe do Atlético Mineiro. Vamos ouvir um trecho da coletiva de Ramon Dias falando sobre essa situação também. Emiliano Dias, auxiliar dele, esteve ali na área técnica. Vamos ouvir. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de estos jugadores porque están transformando de un Corinthians que no competía a alta competencia. Hoy tuvimos, me parece, por lo que se vio dentro de la cancha, tuvimos más situaciones más claras que ellos. A pesar que tuvimos solamente 3 días de descanso, que venimos de jugar, y ellos no jugaron, tenían una ventaja deportiva. Pero el equipo siempre mostró con mucha actitud, un nivel muy alto tácticamente. Lo que más me gusta y que analizamos nosotros es lo táctico, cómo crecieron tácticamente, cómo están creciendo, cómo está levantando el nivel muy alto Corinthians, y nos sentimos orgullosos, no nos gusta perder, creo que merecíamos mucho más por el esfuerzo que hizo el grupo, el equipo, merecíamos mucho más. Tá aí, portanto, a palavra aí da comissão técnica do Corinthians, que começa já a projetar o próximo jogo, que será na quarta-feira diante do Grêmio, Copa do Brasil. O Corinthians vai com força máxima, jogo da ida, oitavas de final, 9h30 da noite, né, o Química Arena, e já contando com algumas possibilidades, como não vai contar para o Campeonato Brasileiro, porque o Romero levou o 3º cartão amarelo e está fora. Já Igor Coronado segue no timão, mesmo que a arbitragem tenha dado a entender que o atleta tinha levado um 3º cartão amarelo. Isso não se confirmou. Timão ainda está atrás de algumas contratações, entre elas a de Gonzalo Plata, fez uma proposta de 45 milhões de reais pela contratação deste atleta. Esse valor seria baseado justamente naquele acordo que há com a Esportes da Sorte para pagar alguns valores de contratações de peso, mas o Al-Sadd do Qatar não se interessou inicialmente por essa tentativa. O Timão também está negociando com o Michael. Rapaz. O Michael segue na mira do Corinthians, mas é um atleta que também interessa ao Cruzeiro e ao Flamengo. Michael, que está jogando no Al Hilal da Arábia Saudita, tem o interesse até de deixar o clube, jogador de 28 anos, mas o Flamengo tem a prioridade em repatriar este atleta. Tamo de olho em tudo o que acontece no Corinthians, aqui na Rádio Bandeirantes. Grande abraço, craque! Vamos lá então, tamo junto e misturado. A verdade é assim, acho que o Corinthians nos últimos 4 jogos conseguiu 2 vitórias, um empate e teve a derrota contra o Atlético, mudou de comportamento, mudou de perspectiva, né? Conseguiu empatar com o Grêmio, conseguiu vencer o Criciúma, vencer o Bahia, perde para o Atlético Mineiro, jogando melhor que o Atlético Mineiro. E é verdade o que o Ramon Dias disse, e aí é uma perspectiva de buscar realmente agora a classificação contra o Grêmio, que por sinal é um time muito forte, um time copeiro, um time que joga muita bola. A confusão que deu no último jogo do Campeonato Brasileiro repercute agora quarta-feira, esse jogo que é da televisão e que todos nós vamos fazer. Um jogo difícil, eu acho que as 2 equipes ainda não estão, tanto o Grêmio como o Corinthians não está preparado para disputar 2 campeonatos. Eu acho que o Grêmio e o Corinthians estão preparados para um campeonato só, que é o brasileiro. Mas o Grêmio é um time que ganha muitos títulos da Copa do Brasil, como o Corinthians ganhou 4, se eu não estiver errado. Eu acho que o Grêmio ganhou 5, né? Não sei se são 5 e 4, são 9 campeonatos brasileiros, já teve confronto entre os dois. Um jogo extremamente difícil, né? Onde o Corinthians melhorou e bem no Campeonato Brasileiro, de atitude, da forma de jogar dos 3 zagueiros. Eu acho que encontrou um caminho melhor, e principalmente para marcar mais, para sofrer menos. Tanto é que a equipe do Atlético ganhou em 2 pênaltis, para mim um foi, o outro não, né? Para mim não teve falta em cima do Paulino, ele se joga antes, mas aí cada um que tem a sua opinião, tá tudo certo. O VAR dificilmente entra num aspecto disso, porque o VAR é um lixo. Tanto é o pênalti que deram pro Corinthians contra o Grêmio, é um absurdo.
Absurdo. O pênalti que deram pro Flamengo, outro absurdo. A falta que deram contra o Cruzeiro, outro absurdo. E a interferência do VAR em relação ao futebol tá deixando o futebol muito esquisito. Eu não sei até que ponto isso vai, até quando vão entender a interferência do VAR, que são 4 aspectos. Que é, se a bola entrou, certo? Paulo e Gustavo Soler, a identificação... Poderia ser o chip, né? É melhor. Poderia ser o chip. Que a FIFA ia deixar aqui em 2014, a CBF falou que era caro. Aí a segunda, se a bola entrou ou não, certo? A identificação do jogador. E o quarto item é... Esqueci. É pênalti. Aí tem uma coisa. O VAR, ele veio para interferir naqueles aspectos de barbaridade. Absurdo. De absurdo. E isso não acontece mais. É uma vergonha o que o VAR representa no Brasil. Tava vendo, a gente tá assistindo agora aqui, ó, Paysandu e Novo Horizontino. Teve uma bola que o jogador do Paysandu tirou com o ombro. O VAR demorou 4 minutos pra ver se realmente isso era verdade ou não. Um absurdo, uma incompetência tão grande do VAR e principalmente das pessoas que operam o VAR. Isso é inacreditável. O que você pensa do Corinthians nesses últimos 4 jogos, meu querido Gustavo Soler? É um time que evidentemente, né, craque, vai sofrer até o final do Campeonato Brasileiro, mas que com o Ramon Dias pelo menos mostra uma nova identidade, né? Um time que pelo menos batalha dentro de campo, que tenta vencer as suas partidas, independentemente não é omisso, do adversário. Quando era, exatamente, né? Não é exatamente. verdade? Antigamente o Corinthians, os caras estão atacando. Os caras fizeram gol. Ih, tá 1-0 pros caras. Ah, não, tá bom, 1-0 pros caras. Depois a gente vê o que faz. Então, Corinthians voltou a brigar, pelo menos. Voltou a disputar. Verdade. Evidentemente, é um time com muitas limitações. É um time que não está hoje no degrau para disputar título de Campeonato Brasileiro, mas também não é um time para estar lutando na parte de baixo, né? Uma equipe que poderia brigar ali por uma pré-Libertadores, até porque até o 8º vai para pré-Libertadores, então o Corinthians seria um time mais de meio de tabela, mas na página de cima, algo que não está acontecendo. Evidentemente que vai brigar até o final. Para se manter na Série A. Não dá pra também achar que tá tudo tranquilo, mas pelo menos é um time que voltou a brigar dentro de campo. Vamos lá pra bet7k.com, que não tem pra ninguém, e patrocina o Novo Horizontino. Bet7k, vamos lá, o que você pensa do Corinthians, Paulo do Vale? O Corinthians não merecia perder o jogo de ontem, até pelas circunstâncias, né? 2 gols de pênalti, aí eu não tô nem discutindo se foi ou não, acho que o primeiro de fato foi, o segundo... Eu não marcaria no campo, mas aí entra nessa história que você bem falou, craque Neto, que eu defendo, que é o VAR menos intervencionista. Se o juiz de campo achou que foi pênalti, eu deixo ele errar sozinho no caso de uma interpretação. Mas eu sinto que o VAR, ele deveria ter os dias contados. Eu não aguento mais o VAR. Não, eu não aguento mais. Eu acho que o futebol não é um esporte pra VAR. Não. A gente tem acompanhado nas Olimpíadas, né, muitas questões que o árbitro de vídeo resolve. Por quê? Porque são questões que ou é ou não é. Isso! Ou é ou não é. Se não for, acabou. Exatamente. E o futebol ele é muito aberto, enfim. Então, ou você faz uma arbitragem só de vídeo, você tira o árbitro do campo e deixa só o vídeo decidir, ou você tira o vídeo. Essa é minha visão depois de alguns anos já com o VAR, principalmente aqui no futebol brasileiro, que é uma coisa impressionante. E eles erram pra todo mundo. Ô Juan, Sim, você quer